Ei, você aí, paga a Netflix todos os meses e nem percebe. Será que é possível os seus investimentos pagarem essa conta da Netflix para você? É isso que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje, como é possível fazer isso começando do zero, tá bom? Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender, antes de entrar no tema, é que investir não é só para quem tem muito dinheiro. Investir é principalmente para pagar as nossas pequenas contas do dia a dia, como por exemplo a Netflix, tá? E aí, para a gente poder chegar nessa conta, de quanto a gente precisa ter para pagar a Netflix, vamos entender quais são os planos, né? Quanto que custa a Netflix de verdade todos os meses. Então hoje a Netflix tem 3 planos, um de 20,90 com anúncios, que é muito ruim, um de R$ 45, que é o padrão, 1080p, e um premium, que é R$ 60 com 4K e tudo mais que eles podem oferecer. Então vamos utilizar com a gente o plano de R$ 45. E aí, a pergunta que você pode me fazer é: Gustavo, quanto de patrimônio eu preciso ter para poder gerar esses R$ 45 todos os meses e nunca mais ter que pagar a Netflix? Quanto de dinheiro eu preciso ter? E aí, gente, vem a seguinte conta, tá? E ela é uma conta muito simples que vocês vão poder aplicar para basicamente todas as contas que vocês queiram fazer na vida de vocês. Então, primeira coisa, a gente tem que entender, vamos supor um investimento conservador de 0,8% ao mês. Hoje, para vocês terem uma noção, a gente consegue vários investimentos pagando 1% ao mês com baixíssimo risco, tá? Então, isso aqui tá bem encaixado com o que você vai conseguir investir no seu dia a dia, tá? Então, a conta é a seguinte: você vai pegar o quanto é a mensalidade da Netflix, que é R$ 45, e vai dividir por esses 0,8% ao mês. Com isso, a gente vai descobrir que você tem que ter investido um valor de R$ 5.600 por mês, tá? Para poder gerar essa renda e pagar essa Netflix. E aí você vai me perguntar: tá bom, Gustavo, mas onde eu posso investir esse dinheiro para poder gerar essa renda? Então você vai ter duas principais opções. A primeira é investir na renda fixa, então você pode colocar num cofrinho, num CDB de liquidez diária, no seu ah, banco de preferência, né? Tem muitos bancos que tem não só cofrinho, mas tem caixinha do Nubank, esse tipo de coisa, ou você pode investir até no Tesouro Direto. E aqui eu trago um exemplo do Tesouro Selic, que você tem liquidez diária, que está te pagando Selic mais 0,4, ou seja, mais ou menos 15% ao ano. Então você tem hoje líquido algo na casa de 13%, o que vai dar um pouco mais de 1,05% ao mês. Então, acima daquele 0,8 que a gente estava falando. Além disso, você pode investir no pré-fixado a 12,68% ao ano, ou até no pré-fixado mais longo a 13,3% ao ano. Então aqui, gente, aqui que a renda fixa te traz de positivo. Você vai ter a previsibilidade e a segurança de ter o seu capital sempre tendo aquele retorno positivo. Então você não vai ter variações negativas nesse seu patrimônio, nesse seu investimento, o que é muito bom para a gente que está pensando em acumular esse patrimônio para poder atingir esse objetivo de pagar a Netflix. Só que qual que é o malefício, vamos dizer assim, ou qual que é o desafio, é que, como você está investindo num investimento mais seguro, ele não vai ter um crescimento exponencial, ou ele não vai ter, não vai ser tão rápido de crescer o seu patrimônio quanto outros investimentos, como, por exemplo, as ações e os FIIs. E aqui vem a sua segunda opção, que é os dividendos, gente. O dividendo, ele é uma parte do lucro da empresa ou do fundo imobiliário que é distribuído a você, acionista, que possui cotas ou ações. Então você pode investir ou nos FIIs, que pagam dividendo mensal, tá? E aqui eu trago dois exemplos. Eu trago o MXRF11, que hoje está pagando 1% ao mês, tá? Então, assim, ele já entrega o que você precisa para poder pagar a sua Netflix. Ele é um fundo de papel que tem algumas dívidas dentro dele. Aí você pode investir a partir de R$ 10, tá? É muito simples e você recebe esse 1% ao mês sem imposto de renda, o que é muito bom, pingando na sua conta. E você tem o XPML11, que é um fundo de investimento em shoppings, então as pessoas estão sempre em shoppings, indo lá, comprando, gastando, sempre tem lojas novas abrindo, e hoje ele paga 0,8% ao mês líquido de imposto de renda, tá? Então isso aqui é muito bom. E você tem do outro lado as ações também. Eu trouxe aqui dois exemplos, como a BBSE, que é o braço de seguros do Banco do Brasil, que hoje paga 0,93% ao mês. Importante, gente, aqui ela não traz todos os meses, tá? Ela tem pagamentos semestrais.
então ela paga 2 vezes ao ano, mas no acumulado do ano vai dar seus 11, 12% que, olhando na ótica mensal, dá 0,93% ao mês. E nós temos também o Banco Itaú, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, devem até ter conta nele, que hoje está com yield de 0,94% ao mês, o que vai dar seus 11,8, quase 12% ao ano, tá, gente. Então, assim, mesma coisa da BBSE, não paga todos os meses, mas paga a cada trimestre, então você vai ter esse dinheiro para guardar para poder depois pagar as contas e seguir reinvestindo esse dinheiro, tá bom. E aí, gente, aqui eu trago para vocês, então, como chegar nesses 6.000. Pô, Gustavo, eu não tenho nada desse dinheiro, quero começar do zero, não quero tirar dinheiro de lugar nenhum para poder pagar minha Netflix. Então vamos utilizar como premissas de que você vai investir R$ 300 por mês, com uma rentabilidade de 12% ao ano, que hoje você consegue na renda fixa, nas ações pagando dividendos ou até nos FIIs. Quanto tempo se você acha que vai demorar para chegar naqueles 5.700? Eu arredondei para 6.000 que a gente estava falando. Então, deixa aqui embaixo no comentário que eu quero saber se você acertou. Então, a primeira coisa, gente, é que você tem que entender que aqui na ótica mensal eu fiz esse cálculo, então no primeiro mês você vai começar com R$ 300, você pode ver que o começo é um pouco mais demorado, mas lá no 17º mês para 18º, você já vai ter atingido os R$ 6.000 que você queria. Então, com 18 meses, você nunca mais vai ter que pagar a sua Netflix. O próprio investimento vai estar lá se pagando para você e você vai poder assistir sem peso na consciência, sem pesar o cartão de crédito, o que é muito bom, gente. E aí, esse daqui é só um exemplo que eu trago para vocês, mas o mais importante, gente, e aí eu trago como a virada de chave, que é a virada de chave mental da pessoa que começa a investir, se torna um investidor, sai de endividado, daquela pessoa que está sempre gastando, gastando, gastando e começa a poupar um pouco, é a virada de chave mental que essa pessoa tem. Os ricos, gente, seguem comprando ativos, ativos estes que geram renda, como por exemplo, ações, fundos imobiliários, ETFs e até criptomoedas. São um pouco mais arriscadas, mas ainda assim são ativos. Então, enquanto os ricos compram ativos que geram renda, gente, os pobres eles compram passivos. Eles vão lá, financiam um carro, então eles têm que pagar a parcela do carro, os juros do empréstimo e ainda tem que pagar gasolina, PVA, tem que pagar manutenção. Então ele compra alguma coisa achando que está ganhando dinheiro, mas na verdade ele só está gastando e aumentando ainda mais o seu gasto. Ele vai lá e contrai uma dívida, empréstimo para comprar alguma coisa, se afundando ainda mais nos juros, faz compras parceladas, então, pô, acha que tá: "Não, tô comprando um negócio que eu preciso muito, um celular novo. Poxa, agora eu vou conseguir ter uma vida melhor". Mas não, você só tá se colocando em mais dívida que não vai te gerar dinheiro a mais, a não ser que você tenha comprado o celular para gravar um vídeo, né, abrir um canal, alguma coisa do tipo. Mas ainda assim, o retorno não é imediato. Ou, por exemplo, assinaturas mensais. Então, poxa, eu tenho a minha academia, eu tenho Netflix, eu tenho Amazon, eu tenho a assinatura do celular. Quando você vê, você tem mais assinaturas do que você tem de dinheiros sendo alocado para investimento. Então, assim, hoje, gente, esse dinheiro investido vai pagar a sua Netflix. Amanhã vai pagar sua conta de luz, sua conta de água, seu condomínio, seu aluguel, a parcela do seu carro ou até, vamos dizer assim, um dia você vai conseguir comprar ou alugar um carro, né, com esse dinheiro. Então, o que importa, gente, é a mentalidade, é que você saia da parte que paga juros e empréstimos, saia do lado do passivo e chegue para o lado do ativo. Compre ativos que geram renda, que geram fluxo para você sempre investindo, tá? Não se esqueça disso. Pobres compram passivos, ricos investem em ativos, tá bom? Então, se você gostou desse tipo de vídeo, quer aprender a investir para poder pagar suas contas, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Curte esse vídeo, comenta aqui que conta você vai começar a pagar com os seus investimentos, tá bom? E compartilha também esse vídeo que faz muita diferença. Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima.